capítulo 2, o verso 1, onde nós vamos ver a lamentação de Jonas, aleluia, ou se não a oração de Jonas, não é? Quando diz assim o primeiro verso: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse-lhe: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e, aleluia, corrente das águas me, aleluia, cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse-lhe: lançado estou, e diante dos teus olhos, todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as aleluia, algas se, aleluia, enclorizaram na minha cabeça. Eu desci até, aleluia, o fundamento dos montes, a terra me cerrou para sempre com os seus, aleluia, ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da petição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que, aleluia, observam as falsas, aleluia, verdade, deixa a sua misericórdia. Mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, este vomitou a Jonas na terra seca. Louvado seja o nome santo do Senhor. Podemos sentar glorificando o nome santo do nosso Deus. Nós vamos observar o poder e a graça. Nós vamos observar que o nosso Deus, ele está atento. Nós vamos lembrar que o nosso Deus, ele é misericordioso. Nós vamos lembrar que Deus, ele ainda continua, aleluia, observando. Quando ele disse: clame a mim e responder-te-ei, aleluia. Ele vai dizer: se o meu povo que chamar pelo meu nome, aleluia, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei do céu e sararei as vossas vidas. Porque nós vamos observar, aleluia, o arrependimento profundo de Jonas, aleluia, o arrependimento, aleluia, da desobediência. Nós estávamos aqui meditando nessa palavra, aí vem a confirmação, aleluia, através da diaconisa Miriam, traz aqui uma mensagem, e aí conclui, aleluia, que Deus, ele tem para a igreja. Não seja o pastor falando, não seja o desejo do pastor, mas seja a palavra altiva, a palavra poderosa, a palavra que desce do mais alto do céu, do trono de glória, para lembrar, aleluia, que Deus existe, e que Deus é misericordioso, e que Deus ainda faz, aleluia, a questão. Diz a palavra de Deus que Deus o convidou. Se não convidou, Deus ordenou, porque Deus é autoridade. Deus, aleluia, é a potência máxima no poder espiritual. Deus, aleluia, ordenou para o profeta Jonas. E então disse a Jonas: vai à cidade de Nínive, aleluia, e lá pregue a minha palavra, lá pronuncie as boas novas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vai lá ainda tem gente que me ama, lá tem gente que ainda pode ouvir a minha palavra. Então Deus ordenou para um profeta para ir naquela cidade, mas o profeta deu por esquecido, ou deu por desapercebido, ou então ele foi desobediente. Qual das três nós podemos escolher? Aleluia. Qual foi a atitude de Jonas? Será que ele desapercebidamente não entendeu o que Deus falou? Ou será que, aleluia, ele fez por esquecimento? Será que Jonas se esqueceu que Deus o ordenou que ele viesse a pregar a palavra a um povo que estava a perecer?
Aleluia. Ou será que Jonas foi desobediente a um Deus que tudo pode, a um Deus que opera milagre, ao Deus que faz os prodígios acontecer, a um Deus, aleluia, que derrama a virtude do céu e levanta o caído do monturo, e Deus o transforma quando quer? Jonas foi para o outro lugar. Jonas procurou desobedecer a Deus, e diz que, aleluia, ele toma um sentido ao contrário, aleluia, diz que foi para Jope, e diz a palavra de Deus que ele entra numa, aleluia, embarcação, e diz que nessa embarcação Jonas, aleluia, ele ainda se destaca mais ainda com o desprezo daquilo que Deus tinha ordenado, e para nós que somos, aleluia, escolhidos, e de nós que somos chamados, e de nós que somos ordenados, nós corremos um grande risco de pagar um preço daquilo que Deus nos ordenou a fazer. Deus ordena Jonas, e Jonas agora entra na embarcação, e diz que a ira de Deus veio sobre Jonas, mas atingindo também aquela embarcação, porque os que estavam lá, aleluia, não tinham entendimento. Diz a palavra, os que estavam lá não estavam sabendo por qual motivo aquele vendaval, aquela tempestade estava querendo destruir aquela embarcação. Mas vai relatar que Jonas sabia, logo quando começou a soprar, logo quando começou, aleluia, o vendaval e bateu os quatro cantos, aleluia, daquela embarcação, diz que Jonas, aleluia, já sabia que era o Deus dos hebreus, que era o Deus de Israel, que era o Deus criador do céu e da terra. Ele disse: descerei lá para baixo, que Deus se irou-se e provavelmente pode ele destruir essa embarcação e todos que estão na embarcação. Por isso que nós temos que ter atenção, e por isso que nós temos que obedecer a Deus, aleluia. Por quê? Porque Deus nos ordenou a fazer. Deus me ordenou e Deus me deu, aleluia, uma missão. A minha missão é despertar vocês. A minha missão é dizer para vocês que Deus, aleluia, Ele é o Deus que opera milagre, Ele é o Deus da justiça, aleluia, Ele é o Deus que faz as maravilhas acontecer, Ele é o Deus da salvação. A minha missão é dizer para nós, aleluia, que Deus, Ele não poupará nenhum, aleluia, que desobedecer a sua palavra. Aleluia, eu estava lendo aqui há pouco, ele disse que pode se esconder, aleluia, lá no seio do inferno, Ele vai buscar. Se você está no cárcere, onde tem os teus amigos, aleluia, ele diz que te busca lá no cárcere, na prisão. Ele disse: se subir ao seio do céu, eu te pego lá em cima, e se descer às profundezas do abismo, eu te acharei. Não tem quem escape das mãos de Deus, e tampouco tem quem escape da ira do santo Deus de Israel. Mas Jonas brinca, aleluia, com o seu chamado. Jonas brinca, aleluia, com a ordenança de Deus, e vai, aleluia, para um lugar diferente, e a ira de Deus desce. E diz que quando a ira desce, a embarcação vai de mal a pior. E diz, aleluia, que a ira de Deus veio sobre aquela embarcação, e diz que os marinheiros, os tripulantes, estavam apavorados, não sabiam o que estava acontecendo. E diz que eles começaram a fazer as suas preces, começaram, aleluia, a falar um para com o outro, e chamar, e perguntar: tu serve a qual Deus? Aleluia. E você serve a qual Deus? Vamos se juntar e vamos orar aos nossos deuses para ver se essa ira, para ver, aleluia, se essa tempestade, este vendaval se acaba e nós possamos sobreviver. E disse: alguém percebeu que Jonas estava na embarcação e tinha sumido da embarcação. O capitão daquela embarcação vai até, aleluia, o porão da embarcação, e lá encontra Jonas dormindo. Diz que o sono era tão profundo, aleluia, que ele falando com a sua própria voz, Jonas não escutava. É o sono da negligência. Quantos de nós não tem negligenciado o nosso chamado? Quantos de nós não tem deixado de lado a obra de Deus? Aleluia. Deus mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo,
e que não crer serás condenado. Aleluia. Ide, fazeis discípulos, louvado seja o nome santo do Senhor. Ide, salvai esta nação. Ide, salvai, aleluia, os teus vizinhos. Ide, salvai a tua família. Pregai as boas novas, avisai a eles, aleluia, que Deus ainda é misericordioso. Jonas não quis saber. E disse que o homem falava com ele. Aleluia, ele dormia no sono da negligência. Há muita gente dormindo no sono da negligência. Aleluia, o profeta fala. Aleluia, o sacerdote fala. Deus bota no sonho. Deus revela uma a outra. Deus revela mais a outra. E a pessoa não consegue se despertar. Diz que, aleluia, o capitão pisa naquele homem. Mexe com ele. Serás que está morto? Desperta tu que dorme negligente, disse, aleluia, aquele capitão da embarcação. Então ele desperta. E quando ele desperta, ele disse, ei, o que acontece contigo? Todos nós estamos apavorados. Todos nós estamos a ponto a descer a sepultura. Estamos naufragando. O que acontece contigo que dorme em meia, aleluia, uma grande tempestade como essa? Qual é o teu Deus? Quem é teu Deus? Ele disse, meu Deus é o mesmo Deus dos hebreus. O meu Deus é o mesmo Deus dos crentes. Aleluia. O meu Deus é o Deus de Israel. Qual é o teu Deus? Fala para nós. Qual Deus você está servindo? Qual Deus, aleluia, você pode temer? Será que o Deus de Israel, aleluia, não é o mesmo Deus de Jonas? Será que o Deus de Israel não é o mesmo Deus de Isaac, de Abraão? Será que Deus, aleluia, não é o mesmo Deus de Jacó? Será que o Deus que nós estamos servindo não é o Deus que é o Criador do céu e da terra? Aí disse, eu sirvo a Deus dos hebreus. Aí ele disse, então é por isso que está ouvindo mal sobre nossas vidas. Por que fizesse isso? Aleluia, esse Deus é um Deus muito poderoso. Esse Deus é o mesmo Deus que tirou o povo da terra do Egito. Esse Deus é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Esse Deus é o mesmo Deus, aleluia, que abriu o rio Jordão. Esse Deus é o mesmo Deus que levou o maior profeta de todos os tempos, Elias, na carruagem de fogo. Aleluia. Esse Deus é o Deus que nós servimos também. Ele diz que ali, aleluia, ele leva Jonas para fazer ali um sorteio. E diz, vamos tirar a dúvida. Será que é realmente você o culpado desse desastre? Ele diz que fizeram lá, aleluia, um sorteio de sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. Então Jonas se revelou-se. Disse, ei, o culpado sou eu. É por isso que esse mal nos sobreveio. É por isso que essa embarcação está a ponto a naufragar. É por isso que nós vamos morrer. Mas eu tenho uma solução. Aleluia, para vocês se salvar, vocês precisam de me sacrificar. Lança-me as águas. Então a tempestade, o mar acalmará, aquietará-se. Eu disse que ali, aleluia, os homens ainda tiveram medo, que o sangue inocente não fique sobre a nossa vida. Mas se é você que está falando, se é você que está dizendo, então nós lançaremos você fora da embarcação. E aí lançaram Jonas. Ele disse que Deus preparou um grande peixe, e esse peixe engoliu Jonas. E diz a palavra de Deus que agora Jonas está, aleluia, nas profundezas do coração do mar. Aleluia, ele vai orar. Precisa de nós orar. Precisa de nós se arrepender. Precisa de nós buscar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Precisa de nós se redimir. Precisa de nós se retratar. Precisa de nós voltar ao primeiro amor. Precisa de nós ver o que está acontecendo. Porque veio esse mal. E porque nós estamos a sofrer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sobreveio o mal. Aleluia.
Jonas vai orar e vai dizer: Senhor, aleluia, eita glória, Senhor. Diz a palavra de Deus, seu Deus, hoje orou, seu Deus, estás entrando peixe, disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu me ouviste a minha voz. Aleluia. Lemeia, canta lá, baixo de cantas. Ripa lá, baixei de calamaias. O Espírito da glória, aleluia, está com os ouvidos atentos. O Espírito Criador de todas as coisas, Ele está, aleluia, com os olhos atentos para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Pastor, não tem mais jeito, eu pequei. Pastor, não tem mais jeito, eu acho que Deus não me recebe. Ei, ainda há tempo de você se arrepender. Ainda é tempo de você se retratar. Ainda há tempo. Não, eu estou no final. Eu estou no ventre do peixe. E diz que no ventre do inferno não tem mais jeito. Jonas se considerava morto. Jonas se considerava no pior castigo de sua vida. Jonas estava no ventre do peixe, nas profundezas dos mares, no coração do mar levou aquele peixe. Mas Jonas sabia que Deus é misericordioso, mas Deus é justiça. Diz a palavra de Deus que ele entra num profundo lamento de angústia e disse: Senhor, eu quero fazer um voto para o Senhor. Tem gente que faz o voto só por fazer, mas não cumpre. Aleluia. Aquele que fizer o seu voto cumpre. A Bíblia relata no livro de Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Deus chama de tolos que faz voto e não cumpre. É melhor que não faça do que fazer e não votar e não pagar, do que votar e não pagar. Jonas disse que vai fazer um voto a Deus: tenha compaixão de mim. Aleluia. Vou eu fazer um voto a Deus. Quando Jonas diz para Deus: Senhor, farei um voto e pagarei o meu voto com a minha própria voz, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu fui desobediente, eu desobedeci, e eu agora me encontro, aleluia, num lamento profundo. Provavelmente eu não tenho outra chance, mas se o Senhor tiver compaixão, tiver misericórdia, se o Senhor olhar para a minha vida, que já não é mais vida, eu posso, aleluia, pagar a minha prece. Eu posso pagar o meu voto. Eu uso a minha própria voz para pagar o meu voto. Diz a palavra de Deus que Jonas estava nas entranhas do peixe, mas ele estava no seio do inferno. Quantos e quantos ainda se encontram, aleluia, na angústia? Quantos e quantos ainda não se encontram no ventre de um peixe, aleluia, espiritual? Quantos e quantos não têm se encontrado no próprio céu do inferno e não têm se despertado, e não têm pedido clemência, e não têm pedido perdão, e não têm pedido misericórdia a Deus? Ei, ainda há tempo de você pedir misericórdia. Jonas pede misericórdia. Jonas desobedece a Deus. Irmão, eu tenho tanto medo de desobedecer a Deus. Eu tenho tanto medo de fazer alguma coisa que Deus possa desagradar de mim. Eu tenho tanto medo de Deus, aleluia, que às vezes eu faço alguma coisa, ao mesmo tempo eu penso: será que eu pequei? Será que Deus, aleluia, não vai me castigar? Então eu digo: Senhor, tenha compaixão de minha vida. Sou pobre, homem miserável. Preciso de um recurso. E preciso, aleluia, de me alimentar da tua própria palavra. E preciso de me retratar em ponto a tempo. Jonas acredita que falando com Deus, Deus poderia ter compaixão dele e dar a ele uma segunda chance. Deus está te dando uma segunda chance nessa noite. Deus está, aleluia, te chamando. Deus está te convocando mais uma vez, aleluia. Ei, ainda há tempo de você despertar no som da negligência. Ainda há tempo de você sair, aleluia, do seio do inferno, da cintura do peixe, porque Deus ainda continua a teu favor. Veja só, verso 7. Quando desfalecia em minha alma, olha lá, o que é que Jonas vai fazer? Já estava morrendo. Terceiro dia, olha,
Terceiro dia. Será que ele ia aguentar mais alguns dias? Será? Ele disse: eu já estou quase morrendo, Senhor. Já estou desfalecendo, olha aí. Já estou me apagando, eu sei que é meu último dia. Então Jonas estava morrendo. Jonas, quando, aleluia, ele lembra de Deus, ele estava morrendo. Mas Deus, ele é misericordioso. Olha o que vai acontecer. Quando, aleluia, desfalecia em mim, a minha alma lembrou-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Aleluia. A gente pregando, meu irmão, a gente sente, aleluia, a profundeza da palavra de Deus. A alma almeja santidade, a alma almeja, aleluia, a presença do santo Deus. E nós precisamos de despertar. Dá uma angústia e uma vontade de chorar quando nós vemos o desprezo de muita gente na casa de Deus. Veja só, estamos já finalizando. Diz a palavra ainda no 8: os que observam, aleluia, as falsas vaidades. Era quem observava. Deixam a sua misericórdia. E quando eu estava, aleluia, com a falsa, aleluia, impressão, como Jonas tem dito, aqueles que observam a falsa vaidade. Eu era vaidoso. Eu fui desobediente pela minha vaidade, pelo meu orgulho, pelo meu eu. Eu não faço, eu não estou vendo, eu não quero, eu não obedeço. Então eu era um vaidoso. A vaidade me levava à desobediência do Deus de Israel, dizia Jonas. Mas ele vai dizer no verso 9: mas eu te ofereci sacrifício com a voz. Aleluia. Do agradecimento que eu votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Estou morrendo, mas estou fazendo voto. Estou desfalecendo, a minha alma está indo embora, mas eu ofereço o meu sacrifício. Pagarei com a minha voz, aleluia, com uma forma de agradecimento, se o Senhor vier e me salvar, porque a salvação vem do Senhor. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida. Jonas se lembrou. Aleluia. Jonas se lembrou. Jonas se lembrou. Há ainda um escape. Há ainda uma solução. E a solução é o Deus de Israel. Assim como ele me castigou, e assim como ele está me fazendo perecer, ele pode me tirar do castigo. E pode também, aleluia, me dar vida. E vida com abundância. E pode me dar a salvação. Olha aí. Que bênção. Olha aí, que virtude. Há um escape para mim. Há um escape para você. Há um escape para você, irmão, que está ouvindo o som desse aparelho. Há um escape para você, irmã, que está ouvindo o som desse aparelho. Aleluia. Você deixou de fazer a obra santa e Deus está te alertando e te avisando. Eu sou amor, mas eu sou justiça. Mas se você está a perecer, ainda estou às portas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda te darei vida e vida com abundância. A desobediência veio com Satanás. Ele veio matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Amém? Até aqui.